Indo direto ao ponto, eu me chamo Heron Vasconcelos de Lélio, eu sou engenheiro ambiental e atualmente mestrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou falar para vocês sobre o meio ambiente na Constituição Federal de 1988. Ou seja, como que a temática ambiental está inserida dentro da nossa Constituição atual. Para isso, eu dividi essa apresentação em 3 partes. Na primeira, eu vou fazer uma contextualização histórica, ou seja, eu vou mostrar em que contexto histórico que a Constituição de 88 foi desenvolvida, porque dessa forma a gente entende o porquê, os motivos e qual era a mentalidade ambiental que fez com que essa temática fosse abordada na Constituição. Em seguida, eu vou falar sobre a hierarquia, seria a parte que eu vou comentar sobre uma hierarquia jurídica, porque eu quero que vocês entendam como que a Constituição Federal, na sua área ambiental, ela influencia outras leis e normas. Por exemplo, como que influencia na criação das políticas nacionais, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, e também, por exemplo, como que isso influencia na criação de resoluções, como as resoluções da CONAMA, que todo mundo ouve falar. Então, esse é um tópico bem importante e que normalmente vocês não encontram em outras videoaulas. E, por fim, eu vou comentar e explicar os principais artigos que abordam a questão ambiental na Constituição. Então, começando pela contextualização histórica, claro que, como a Constituição ela é de 1988, a gente tem que voltar um pouco atrás. Então, eu vou voltar com vocês para a década de 70, quando a discussão ambiental estava dando seus primeiros passos. E um passo bastante importante aconteceu em Estocolmo, na Suécia, que foi conhecida como a Conferência de Estocolmo, de 1972, ou também é chamado de Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Foi uma conferência organizada pela ONU. Basicamente, essa foi uma conferência que reuniu 113 líderes de nação. Então, 113 nações se reuniram em Estocolmo, na Suécia, para abordar a questão ambiental no planeta. Essa foi a primeira reunião internacional e, por isso, claro, foi um marco internacional. A partir dessa conferência, foi inaugurada essa busca por equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução da degradação ambiental. Isso é a ideia que a gente tem hoje de desenvolvimento sustentável, né? Que é quando tu permite que haja crescimento econômico sem que haja uma degradação ambiental significativa. Porque dessa forma tu permite que tanto as gerações atuais quanto as gerações futuras tenham acesso a recursos ambientais. Toda essa ideia de desenvolvimento sustentável, ela passou a surgir na Conferência de Estocolmo. Eu costumo falar que essa conferência é uma conferência conceitual, porque os líderes se reuniram em Estocolmo, as várias nações se reuniram, discutiram, e a partir dessas discussões surgiram ideias e conceitos. Então não foi uma reunião que deu origem a tratados, a acordos, mas sim surgiu ideias e conceitos. E essas ideias e conceitos, elas foram muito bem aglomeradas, juntadas, na chamada Declaração de Estocolmo, que é uma declaração que tem 26 princípios. E esses princípios, eles reconhecem a necessidade de proteção ambiental, ao mesmo tempo que eles promovem desenvolvimento econômico. É aquela questão de desenvolvimento sustentável que eu comentei. E claro, ele dá ênfase, esses princípios dão ênfase às responsabilidades que as nações têm em prevenir danos ao meio ambiente. Então, a Conferência de Estocolmo e a Declaração de Estocolmo, elas basicamente inauguraram a agenda de discussão ambiental a nível mundial. Aqui tem uma imagem que dá uma ideia para vocês como é que foi essa conferência. Parece bem um auditório com uma reunião e os vários líderes aqui discutindo ideias e conceitos. Então, claro que por ser um grande marco na história ambiental, por ter iniciado essa discussão, essa agenda de discussão ambiental mundial, essa conferência foi fundamental para o desenvolvimento do direito ambiental internacional. A partir disso, houve um incentivo à adoção de políticas e legislações específicas para a proteção ambiental, e é claro que isso reverberou no Brasil. Primeiro, com a Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, e depois influenciou na Constituição Federal de 1988. Influenciou tanto que nós temos, nessa Constituição atual, um capítulo dedicado especificamente ao meio ambiente, que é o artigo 225, que é o artigo mais importante na temática ambiental da nossa Constituição. E claro, entre outros artigos, entre outras ideias, essa Constituição ela tem muito aquele conceito de desenvolvimento sustentável que a Conferência de Estocolmo ela tanto deu ênfase. Então, se a gente for pensar, a grande influência da Conferência de Estocolmo e
da Declaração de Estocolmo foi a inauguração dessa agenda de discussão ambiental a nível internacional, que reverberou no Brasil e, claro, influenciou na Constituição Federal, tanto com as ideias de desenvolvimento sustentável, quanto com a criação de capítulo específico voltado para o meio ambiente, que considera o meio ambiente como um direito fundamental do ser humano. O grande mérito ambiental da Constituição Federal de 88 foi que ela conferiu status constitucional à proteção do meio ambiente. Então, a partir de agora, o meio ambiente ele era protegido a nível constitucional, o maior nível jurídico possível. O meio ambiente atualmente ele não é enxergado somente como voltado ao desenvolvimento econômico, mas também para promover o bem-estar dos seres vivos. Então, o meio ambiente, além de servir como desenvolvimento econômico, como meio de desenvolvimento econômico, também é essencial para o bem-estar dos seres vivos. Agora que nós vimos o contexto histórico em que a temática ambiental foi inserida na Constituição de 88, eu quero falar com vocês um pouco sobre a hierarquia jurídica, porque eu quero que vocês entendam de que forma que a Constituição ela influencia as normas inferiores, principalmente nessa temática ambiental. E claro que o ordenamento jurídico é uma coisa complicada, e é por isso que eu trouxe aqui um artifício que ele ajuda a visualizar e explicar melhor como que funciona essa hierarquia. E se chama pirâmide de Kelsen. Basicamente, o que a gente percebe aqui é que a ideia fundamental dessa pirâmide é organizar o sistema jurídico de uma forma lógica e coesa. Então, a gente tem normas que são subordinadas umas às outras. As normas inferiores, elas sempre têm que estar em conformidade com as normas superiores para que elas sejam válidas. Cada nível da pirâmide, ela serve como validade, como fundamento de validade para o nível imediatamente abaixo. Então, por exemplo, as normas infralegais, elas encontram validades nas normas legais, que por sua vez encontram validades nas normas supralegais, e tudo encontra validade nas normas constitucionais. A gente pode também inferir a partir disso, é uma conclusão bem lógica, que conforme a gente vai partindo do topo até a base, a gente parte de normas mais gerais para normas mais específicas. Ou seja, quanto mais para cima, a gente tem menos detalhamento. E conforme a gente avança até a base da pirâmide, a gente chega a normas mais específicas, que conseguem adentrar em detalhes que, por exemplo, a Constituição ela não consegue. Até porque a Constituição ela trata de muitos assuntos. Então a gente precisa especificar. Vocês podem se perguntar também no que a Constituição ela encontra validade. Se, por exemplo, as normas infralegais encontram validade em normas legais e as normas legais em supralegais e as supralegais em constitucionais, onde a Constituição encontra fundamento de validade, Kelsen ele desenvolveu a chamada norma hipotética fundamental. Essa teoria fala que existe uma norma superior à Constituição, só que ela não está escrita, por isso ela é hipotética. E o que essa norma diz? Basicamente, ela diz cumpra-se a Constituição. Então, é nisso que a Constituição encontra fundamento de validade. É quase como se fosse uma lógica matemática, né? Lembra a construção de um teorema, porque a gente parte de um axioma que não precisa ser provado. Mas esse é só um detalhe que eu acho interessante comentar. O que eu quero ver e mostrar para vocês agora é, a cada nível da pirâmide, quais são os exemplos de leis e normas que existem. No primeiro nível, o nível hierarquicamente mais superior, nós temos, obviamente, a Constituição, as emendas constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos. No nível abaixo, normas supralegais. Nós temos também tratados internacionais de direitos humanos. Esse não é um assunto que eu quero entrar nesse vídeo, mas só para dizer para vocês que o que diferencia o tratado de normas supralegais das normas constitucionais é basicamente a forma como ele foi aprovado. As normas supralegais têm um procedimento comum de aprovação. No terceiro nível, nós temos as normas legais. As normas legais que talvez sejam as mais importantes para concurso público, as que mais caem. E por que isso? Porque aqui se encontram as leis complementares e as leis ordinárias. Nas leis ordinárias, nós temos todas aquelas políticas nacionais que a gente estuda para concurso, como, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e por aí vai. Nós temos também leis delegadas e medidas provisórias.
E por fim, na parte mais baixa da pirâmide, nós temos as normas infralegais. Nas normas infralegais, nós temos decretos executivos, resoluções, portarias e instruções normativas. Eu falei aqui em resoluções. O que isso significa? O que vem à mente de vocês com isso? Resoluções do CONAMA. Então, resoluções do CONAMA são normas infralegais. A gente tem as normas legais. Nas normas legais, elas encontram as políticas nacionais, que são leis ordinárias, e basicamente, as normas legais, elas dão a regra do jogo. Elas falam de uma forma mais geral sobre um determinado tema. E as normas infralegais, elas têm responsabilidade de especificar esse tema, de entrar em mais detalhes, de operacionalizar esses temas. Como, por exemplo, as resoluções do CONAMA. As resoluções do CONAMA, portanto, são normas infralegais, que elas trazem um caráter mais técnico, mais operacional sobre um tema que já foi abordado por uma norma superior, que no caso é uma norma legal ou até mesmo pela Constituição. Dada toda essa discussão, o que a gente percebe é que a gente pode subdividir essa pirâmide. A parte mais superior, onde nós temos as leis mais gerais, a gente pode dizer que ela faz parte do poder legislativo, porque ela dá a regra do jogo. Ela fala de uma forma mais genérica sobre os assuntos. E conforme a gente vai indo para a base da pirâmide, a gente adentra em maiores detalhes. No meio, nós também temos poder executivo, como, por exemplo, medidas provisórias, decretos executivos. E bem para baixo, nós temos a parte mais operacional da nossa pirâmide, que a gente pode classificar como sendo parte da administração pública. Dentro dela temos resoluções, portarias e instruções normativas, por exemplo. Como eu falei anteriormente, elas servem como instrumentos administrativos, porque elas operacionalizam assuntos que já foram tratados de forma mais ampla. E claro, eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Quando a gente pensa, por exemplo, no licenciamento ambiental federal, a gente parte do nível hierárquico mais superior, onde tem normas mais amplas, como, por exemplo, a partir do artigo 225 e do artigo 23. E conforme a gente vai indo para a base da pirâmide, nós temos leis que adentram mais no assunto, se especificam mais. A Política Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, que é uma lei ordinária, ela fala que um dos seus instrumentos é justamente o licenciamento ambiental. A Lei Complementar 140 de 2011, por exemplo, ela dá competências aos entes federativos e uma das competências que ela dá é relacionada ao licenciamento ambiental. Quando a gente for ainda mais para baixo, no nível das normas infralegais, a gente encontra daí os decretos que regulamentam essas leis e encontram resoluções e portarias que operacionalizam essas leis. Ou seja, elas pegam a regra do jogo, que foi dado tanto pela Constituição quanto pelas leis, e elas trazem detalhes mais específicos, detalhes que importam, que interessam mais para a administração pública, como a CONAMA 1 de 86, que fala sobre o critério mínimo para a elaboração de EIA-RIMA, ou a CONAMA 237 de 97, que fala sobre os procedimentos do licenciamento ambiental. Outro exemplo genérico que eu vou dar para vocês é, também partindo dos dois principais artigos da Constituição, que é o artigo 225 e o artigo 23, dentro da área ambiental, obviamente, nós temos a criação das normas legais conhecidas como políticas nacionais. Essas políticas nacionais são todas leis ordinárias, que tratam sobre assuntos específicos. E, conforme a gente precisa detalhar mais sobre esses assuntos, a gente entra então nos níveis das normas infralegais, que daí nos trazem, por exemplo, decretos e resoluções que versam sobre cada um desses temas. Então, por exemplo, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos resoluções CONAMA, por exemplo, que elas acabam por adentrar em maiores detalhes sobre essa temática. Política Nacional de Recursos Hídricos, outro exemplo. Nós temos a resolução CONAMA 357 de 2005, que fala sobre a classificação de corpos hídricos superficiais. A CONAMA 430 de 2011, que fala sobre o lançamento de efluentes. Em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos a CONAMA 307 de 2002, que essa CONAMA, ela fala sobre diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos de construção civil. Ou a 401 de 2008, dá limites para a disposição de pilhas e baterias no meio ambiente. Política Nacional de Educação Ambiental,
ela também tem resoluções do CONAMA, que especificam mais o assunto, como, por exemplo, CONAMA 422/2010, ou para a Política Nacional de Mudança Climática. Nós temos CONAMAs que versam sobre limites de emissão de fontes fixas, como esses dois primeiros, ou, por exemplo, a 491, que dá padrões de qualidade do ar. Então, vocês veem que são todas resoluções que são voltadas para a temática de qualidade atmosférica. E claro que elas provêm da Política Nacional de Mudança Climática, que, por sua vez, ela foi criada graças à Constituição Federal. O que eu quero que vocês percebam é que para todas essas políticas que eu trouxe, esses são só exemplos, tem muito mais, elas dão a regra do jogo. E a partir disso, nós precisamos adentrar em maiores detalhes, e esses detalhes eles são feitos a partir de normas infralegais, como, por exemplo, as resoluções do CONAMA. Então, nós partimos da Constituição. A Constituição, a partir dos seus principais artigos, aqui eu trouxe dois, ela é a hierarquia mais superior do ordenamento jurídico, e a partir dela, nós vamos descendo na pirâmide e temos que adentrar em detalhes, e por isso, leis mais específicas são geradas, como as leis ordinárias, tal qual as políticas nacionais, e leis ainda mais específicas, mais operacionais e mais dentro do campo da administração pública, precisam ser produzidas, tal qual as resoluções CONAMA. Então, cada vez que vocês verem uma resolução do CONAMA, vocês pensem e imaginem que isso partiu de um nível superior. Tudo isso tem que ter embasamento em níveis hierarquicamente superiores. Se, mais uma vez, essas resoluções, normas infralegais ou normas legais, elas não encontrarem fundamento de validade em níveis superiores, se elas forem, por exemplo, inconstitucionais, elas são leis inválidas. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nesse jogo de hierarquia que ocorre entre resoluções, políticas e Constituição. Finalmente, então, vou mostrar os principais artigos, os artigos mais cobrados em concurso e o que vocês basicamente precisam saber para dizer que entendem como o meio ambiente é abordado na Constituição. Artigo 20, 21, 22, 23, 24, 170, 186 e 225. O artigo 20, ele fala sobre bens naturais da União. Então, quais são os bens que o país possui, que a União possui, e de que forma o país ele participa nos resultados da exploração econômica desses bens. Artigo 21. Dá as competências da União, e tem uma parte que fala especificamente sobre exploração nuclear. O artigo 22. Competências privativas da União para legislar, ou seja, só ela pode legislar. Artigo 23. As competências que a União, os estados, o DF e os municípios têm em comum. 24. Competências para legislar concorrentemente. Isso seria, no caso, em que assuntos que tanto a União quanto os estados podem legislar, por isso concorrentemente. 170. Princípios para a ordem econômica. 186. Critérios para atender à função social da propriedade rural. E 225. O princípio da participação e como assegurá-lo. Lembrando que todos esses artigos que eu trago aqui, alguns deles não são específicos. Na realidade, a maioria deles não é específico sobre o meio ambiente. Dentre todos esses artigos, os mais importantes de todos é o 23 e o 225. E é eles que eu vou começar vendo. Então, na Constituição Federal de 1988, os dois principais artigos é o artigo 23 e o artigo 225. O artigo 23, nesses incisos que eu trouxe aqui, o inciso 6, 7, 9 e 11, eles falam, abordam questão do meio ambiente. De que forma? Bom, esse artigo ele fala sobre as competências comuns da União, dos estados, DF e dos municípios. Então, o que esses entes eles têm em comum? Quais são as obrigações em comum? E tem 4 obrigações que esse artigo fala que estão relacionadas com o meio ambiente. A primeira delas é competência comum de proteger o meio ambiente e combater a poluição, preservar florestas, fauna e flora, promover melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico e, por fim, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. Resumo de tudo isso,
tanto a União, quanto os estados, quanto o DF, quanto os municípios, eles têm a competência, eles são obrigados a proteger o meio ambiente e combater a poluição, preservar florestas, fauna e flora, promover melhoria de saneamento básico e registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais. Agora, o artigo 225. Ele vem em um capítulo que é especificamente dedicado ao meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em resumo, o que esse artigo fala é que todos, então, quando fala todos, é sem discriminação, eles têm direito a um meio ambiente, não é qualquer meio ambiente, é um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida. Então, isso fala que é um direito da população, a qualquer pessoa, a ter um meio ambiente que traga qualidade de vida, que seja ecologicamente equilibrado. E impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para alcançar esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, que traga qualidade de vida, o poder público e a coletividade, eles têm deveres, eles precisam defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então aqui dá responsabilidade. Tanto o poder público quanto a coletividade devem defendê-lo e preservá-lo para assim atingir esse objetivo, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. E é por isso que esse artigo é chamado também de princípio da participação. Então, artigo 225 é o princípio da participação, justamente porque ele fala que todos têm direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado e com qualidade de vida, da mesma forma que todos têm o dever de defendê-lo e preservá-lo, tanto o poder público quanto a coletividade. Agora, vamos adentrar nos parágrafos e incisos desse artigo. Esse artigo ele fala sobre o que, quais são as incumbências, quais são os deveres do poder público para assegurar a efetividade desse direito. Primeiro, o poder público tem que preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar, restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, as espécies e os ecossistemas têm que ser manejados de forma ecológica. Isso para preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. 2. Quais são as outras incumbências do poder público para se atingir esse fim? Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Então, o poder público tem obrigação de preservar a diversidade do patrimônio genético do país. Então, pensem que o país, o Brasil, no caso, ele tem seu patrimônio genético próprio, ele tem sua coleção de genomas próprios. E é importante preservar essa diversidade e manter a integridade dessa coleção. E, claro, ao mesmo tempo que tu fiscaliza as entidades que são dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. 3. Definir, em todos os estados, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei. Então, é obrigação do poder público definir espaços territoriais especialmente protegidos, e a alteração desses espaços somente é permitido através de lei. 4. Exigir, na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Então, o poder público é obrigado a se exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação, estudo prévio de impacto ambiental. 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. É obrigação do poder público controlar tanto a produção, quanto o comércio, quanto o emprego de técnicas, métodos e substâncias que causem risco, que sejam potenciais de risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. 6.
promover educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. O poder público é obrigado a promover educação ambiental em todos os níveis e conscientização pública. 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Outra obrigação, então, do poder público: proteger fauna, flora, isso para vedar práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. E, por fim, a oitava e última obrigação dada ao poder público para se atingir o princípio da participação é manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, a fim de assegurar-lhes tributação inferior a incidentes sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir o diferencial competitivo em relação a esses. O que isso significa? O poder público é obrigado a dar uma vantagem competitiva para os biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. Isso por meio de tributações inferiores, justamente porque os biocombustíveis, ao contrário dos combustíveis fósseis, eles causam menor impacto ambiental. Então, é previsto pela própria Constituição que deve ser incentivado a adoção desse tipo de combustível. Então, esses foram todos as 8 incumbências do poder público para se atingir o princípio da participação, que é basicamente preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e o manejo ecológico, preservar o patrimônio genético e fiscalizar as entidades que são responsáveis por essa área, definir espaços territoriais especialmente protegidos, exigir estudo prévio de impacto ambiental, controlar técnicas, métodos e substâncias de risco ao meio ambiente, promover a educação ambiental em todos os níveis e a conscientização pública, proteger fauna e flora e favorecer, dar um regime fiscal favorecido para biocombustíveis. Essa primeira parte era para dar as incumbências do poder público. Agora nós temos o segmento desse artigo, em que ele fala detalhes adicionais. Por exemplo, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. Então, para se atingir o princípio da participação, é importante que quem explore recursos minerais, ele recupere a área que foi degradada, que foi oriunda dessa exploração. Condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tanto vindas de pessoas físicas ou jurídicas, elas devem sofrer sanções penais e administrativas. Isso significa que, se a pessoa física ou jurídica, ou seja, tanto um indivíduo ou uma empresa, ele tiver alguma conduta que tenha sido lesiva ao meio ambiente, ele é obrigado a sofrer sanções penais e administrativas. Outro item: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira, ou seja, que são várias áreas naturais do Brasil, eles são considerados patrimônio nacional. E eles têm a utilização de forma que assegure a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Então aqui fica estabelecido que essas áreas, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a zona costeira, eles são patrimônios nacionais e eles devem ser utilizados de forma que garantam a preservação do meio ambiente. Outro item: ficam indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. As terras devolutas são aquelas áreas, aquelas terras que elas não têm donos, então elas nunca foram reivindicadas. E por isso, automaticamente, elas pertencem aos estados, à União, por exemplo. E claro que elas podem desempenhar funções ambientais importantes, como, por exemplo, proteger os ecossistemas naturais. Outro item: as usinas que operam com reator nuclear, elas têm que ter a localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Para operar uma usina nuclear, a sua localização ela é definida em lei federal, e sem isso ela não pode ser instalada. E por fim, o último item do princípio da participação diz que não se considerem cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Aqui estabelece que a utilização de animais em certas práticas nem sempre é considerado cruel, dependendo da manifestação cultural. Com isso, então, nós vimos todo o princípio da participação, o artigo 225, desde as funções do poder público até seus outros itens, que dão basicamente funções para toda a sociedade.
Aqui, esse slide, se vocês quiserem printar, é o resumo de todo esse artigo 225. Relembrando, o que esse artigo fala? Que todos, sem exceção, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e cabe ao poder público e à coletividade, então reparte essa função tanto para o poder público quanto para a coletividade, de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. E de que forma que o poder público e a coletividade vai defendê-lo e preservá-lo? Bom, o artigo dá desde as funções do poder público até as obrigações tanto para a coletividade quanto para o poder público. Então, para se atingir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, o poder público ele tem essas incumbências, essas funções. Essas são, então, funções, obrigações do poder público. E aqui nós temos os outros itens desse artigo. Eles não são especificamente funções do poder público, mas são situações e itens importantes de serem levados em conta durante a administração do meio ambiente. Já que a gente viu a pirâmide de Kelsen, já que a gente viu o ordenamento jurídico e a hierarquia que existe a partir da Constituição, eu quero que vocês notem como que, a partir da Constituição, se formam as leis hierarquicamente inferiores, que encontram fundamento de validade na Constituição, tal qual eu falei anteriormente. Esse artigo, de forma geral, ele já dá a base para a formação da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas esses outros itens em específico, eles também formam a base para a formação de outras leis mais específicas. Por exemplo, quando a gente fala nas funções do poder público, que uma das funções é preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e manejo ecológico, isso dá a base para leis que a gente já conhece, como, por exemplo, o novo Código Florestal ou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Preservar o patrimônio genético e fiscalizar as entidades também podem ser desmembradas no Código Florestal e no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na Lei da Biodiversidade, na Lei da Biossegurança ou na Política Nacional de Biodiversidade. Definir espaços territoriais especialmente protegidos também pode ser desmembrado no Código Florestal e na SNUC. Exigir estudo prévio de impacto ambiental especificado pela Política Nacional do Meio Ambiente, pela CONAMA 1 de 86, pela CONAMA 237 de 97. Controlar técnicas, métodos e substâncias de risco ao meio ambiente, relacionado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 14.785 de 2023, que fala sobre agrotóxicos e substâncias tóxicas. Educação ambiental é a base para a formação da PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental. Para proteger fauna e flora, também foram desenvolvidas outras leis, como a Lei 5.197, de proteção à fauna, a Lei de Crimes Ambientais, ou o novo Código Florestal e o SNUC. Quanto ao regime fiscal favorecido para biocombustíveis, nós temos a Política Nacional de Biocombustíveis. Para a recuperação obrigatória de quem explora recursos minerais, nós temos também a Política Nacional do Meio Ambiente e o Decreto 97632, que ele regulamenta um dos artigos da Política Nacional do Meio Ambiente e basicamente fala sobre projetos de recuperação de áreas degradadas durante a exploração da mineração, condutas lesivas que levam a sanções penais administrativas também são especificadas principalmente pelas leis dos crimes ambientais. Essas áreas de patrimônio nacional também possuem leis que especificam ainda mais esse assunto, como a SNUC, a Lei da Mata Atlântica ou o novo Código Florestal. As terras devolutas indisponíveis da mesma forma. Usinas nucleares, e essa definição por meio de lei federal, são mais especificadas a partir, por exemplo, da Lei 6189, que fala sobre a Comissão Nacional de Energia Nuclear e das suas incumbências. E práticas de manifestação cultural também são mais especificadas em outras leis. Aqui eu trago a Lei 13.364, que fala sobre práticas desportivas com animais. Quais práticas são permitidas, quais não são permitidas, como garantir o bem-estar dos animais. Então, eu fiz tudo isso para mostrar para vocês que, a partir da Constituição Federal, a partir dos itens que abordam a questão ambiental na Constituição Federal, são desmembrados várias outras leis, que são leis mais específicas. E cada uma dessas leis versa sobre um tema específico, que são, de forma bem geral, abordados na Constituição. Para relembrar para vocês como aquela parte inicial, como é importante a gente entender
onde a Constituição está localizada e como ela influencia no segmento e formação de normas inferiores, como normas legais e normas infralegais. Agora que nós vimos os dois principais artigos ambientais da Constituição, que é o artigo 23 e o 225, eu vou comentar agora a respeito dos outros artigos, a partir da sua leitura. Porque eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito deles, já que eles são menos importantes, mas eu vou mostrar basicamente o que eles procuram informar. Começando pelo artigo número 20, esse artigo ele fala sobre os bens da União. Os bens da União se referem a todos aqueles bens, propriedades ou recursos que pertencem ao governo federal do Brasil. Assim, eles não pertencem a uma pessoa física ou jurídica privada, mas sim ao Estado brasileiro, representado, claro, pelo governo federal. E quais são esses bens que estão relacionados ao meio ambiente? As terras devolutas, indispensáveis à preservação ambiental, seriam aquelas terras que elas nunca foram reivindicadas, então elas pertencem à União, e elas podem ter várias funções, e uma delas é a preservação ambiental. Outros bens seriam lagos, rios ou quaisquer correntes d'água que estejam situados em seu domínio, ou seja, dentro do país, ou que, por exemplo, estejam na fronteira, banhem um ou mais estado, servindo de limite com outros países, ou se estendam até território estrangeiro ou dele provenham, ou também terrenos marginais e praias fluviais. Outros bens naturais da União: ilhas fluviais, ilhas lacustres, zonas limítrofes com outros países, praias marítimas, ilhas oceânicas e costeiras, recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, que é aquela área que se estende até 200 milhas náuticas da costa, onde o Brasil tem direitos especiais para explorar e usar os recursos naturais. Outro bem natural da União, o mar territorial, que é uma faixa de 12 milhas náuticas desde a costa brasileira, onde o Brasil exerce plena soberania. Outros recursos, bens da União: potenciais de energia hidráulica ou recursos minerais, sítios arqueológicos e pré-históricos, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então nós vimos que vários recursos são bens da União, desde as terras devolutas, usadas à proteção ambiental, lagos, rios, correntes d'água, sejam limítrofes entre países, limítrofes entre estados, ilhas fluviais, lacustres, recursos da plataforma continental e zona econômica exclusiva, ou o próprio mar territorial, os potenciais de energia hidráulica e recursos minerais, sítios arqueológicos e pré-históricos e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ainda, dentro desse artigo 20, existe um parágrafo que é bastante importante, que ele basicamente fala na participação que os entes da federação têm quanto ao resultado da exploração de vários recursos naturais que estão presentes no país. Então, é assegurado a participação no resultado da exploração. Isso tanto para a União, estados, DFs, municípios. Exploração de quê? De petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para geração elétrica, ou outros recursos minerais, no respectivo território, plataforma continental, mar territorial, zona econômica exclusiva, ou até mesmo compensação financeira por essa exploração. A gente pensa muito nessa área de compensação financeira, participação nos resultados, quando a gente fala nos royalties do petróleo, que são pagamentos periódicos baseados na produção. Então é basicamente esse parágrafo, o parágrafo 1 do artigo 20 da Constituição Federal, que estabelece o fundamento constitucional para a cobrança e distribuição dos royalties do petróleo, porque ela assegura que os entes federativos brasileiros têm o direito de participar dos benefícios econômicos derivados da exploração do petróleo, gás natural e outros recursos minerais, o que garante uma compensação justa por essa exploração. O artigo 21, ele fala o que compete à União. Entre os vários itens que existem nesse artigo, alguns são de interesse ambiental, como por exemplo o item 12, que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão de aproveitamento energético dos cursos d'água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Então, os estados brasileiros tendo potenciais hidroenergéticos, a União compete explorar os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento dos seus cursos d'água. Claro, em cooperação com esses estados. O que mais compete à União? Que temos o item 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Item 19. Compete à União
instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Item 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive saneamento básico. Compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo o saneamento básico. E outro item bastante importante é o item 23, que fala que compete à União explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados. Então, basicamente, esse item ele fala que é a competência da União explorar e basicamente exercer o monopólio por todas as etapas envolvidas no uso de minérios nucleares. Só que existem alguns princípios e condições. A primeira delas é que toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. Então, a exploração de minérios nucleares no Brasil, conforme a Constituição, ela somente é admitida para fins pacíficos. Então, nada de construção de bomba atômica. Outra condição é que pode ser utilizado radioisótopos para pesquisa e uso agrícola e industriais, desde que esteja sob regime de permissão. A mesma coisa, pode ser utilizado radioisótopo tanto em produção ou comercialização, em pesquisa e usos médicos, desde que também esteja sob regime de permissão. E, por fim, a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Não necessariamente precisa da existência de culpa para ter responsabilidade civil por danos causados por atividades nucleares. O artigo 22 ele fala ao que compete privativamente à União legislar, ou seja, quais temas somente a União pode legislar. Basicamente, esse artigo delimita os assuntos que são de interesse nacional e, portanto, devem ser regulados de maneira uniforme para todo o território brasileiro. E, por isso, a legislação sobre esses temas é de competência exclusiva da União, o que garante que estados e municípios não criem regras conflitantes ou desiguais. E que áreas seriam essas que compete privativamente à União legislar, relacionadas ao meio ambiente? Temáticas de água e energia, compete privativamente à União legislar, jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia, e atividades nucleares de qualquer natureza, como se era de se esperar baseado no último artigo. Então, somente a União pode legislar sobre águas, energia, jazidas, minas, recursos minerais e atividades nucleares. Isso tudo previsto pela Constituição. O artigo 23 foi aqueles que nós já vimos, que é um dos dois artigos mais importantes da Constituição, mais cobrados, que ele fala sobre a competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios, que são aqueles de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar florestas, fauna e flora, promover programas de melhoria do saneamento básico e registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Então essas são todas as competências que todos os entes federativos têm em comum. O artigo 24, ele fala ao que compete à União, aos Estados e ao DF de legislar concorrentemente. O que significa legislar concorrentemente? Bom, basicamente significa que tanto a União quanto os Estados e o DF têm o poder de legislar sobre determinados temas. Então, a União estabelece as normas gerais, enquanto os Estados e o DF podem criar regras suplementares ou complementares, respeitando os limites da legislação federal. Isso acaba permitindo uma flexibilidade legislativa, permitindo, então, uma adaptação às diferentes necessidades regionais e locais. Então, legislar concorrentemente é diferente de legislar privativamente. Quando tu legisla concorrentemente, tu permite que os entes federativos também possam legislar sobre certos temas, mas, claro, respeitando as normas gerais da União. Bom, e quais temas ambientais são permitidos de serem legislados concorrentemente? Relacionados a florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, e responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Aqui são os artigos que falam mais um pouco a fundo sobre legislar concorrentemente. E é mais ou menos aquilo que eu já comentei anteriormente.
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União será limitada a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal, ou seja, se não existe nenhuma lei federal sobre determinado tema, não existe uma norma geral sobre aquele tema, os Estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Só que a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. O que isso significa? Significa que, se a União criar uma nova norma geral sobre um certo aspecto ambiental, os Estados precisarão adaptar suas legislações para se adequar a essa nova norma, sem poder contradizê-la. É um outro jeito de falar que, basicamente, tem que ser respeitadas as normas gerais da União, mesmo que tu possa legislar concorrentemente. O artigo 170, ele diz: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Ou seja, ele fala os princípios em que se embasam a ordem econômica brasileira. E um desses princípios, o princípio 6, é a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Portanto, esse artigo inclui a defesa do meio ambiente como um dos princípios que devem orientar a ordem econômica. Portanto, esse princípio revela a necessidade de adaptação do desenvolvimento econômico de forma que haja um tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental. Então, não é crescimento econômico a qualquer custo. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Então, ele fala quando que a propriedade rural atinge sua função social, a partir de quais requisitos. E um deles é a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então, aqui fica definido que uma propriedade rural tem cumprido a sua função social quando atende uma utilização adequada dos recursos naturais que estão nela e também a preservação do meio ambiente. E por fim, nós temos o artigo 225, que, como eu já falei anteriormente, é o princípio da participação, é o artigo mais importante de todos da Constituição na temática ambiental, e é aquele que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, portanto, tanto ao poder público quanto à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E, mais uma vez, vou repetir aqui o que deve ser feito para conseguir atingir o princípio da participação. Para assegurar a efetividade desse direito, o poder público tem as seguintes funções: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético, definir em todos os estados espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, exigir, na forma de lei, em instalações de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação, estudo prévio de impacto ambiental, controlar produção e comercialização e o emprego de técnicas, métodos, substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, proteger a fauna e flora, vedar das práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, manter regime fiscal favorecido para biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, a fim de assegurar-lhes tributação inferior a incidentes sobre os combustíveis fósseis e capaz de garantir diferencial competitivo em relação a esses. Claro que aqui eu estou falando bem rápido porque nós já conversamos sobre isso, já discutimos inclusive. Aqui é só para mostrar a escrita na íntegra desse artigo. Bom, e o parágrafo 2, ele fala que quem explorar os recursos minerais, ele é obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma de lei. Parágrafo 3. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente vão sujeitar os infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. Parágrafo 4. A floresta amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, e a sua utilização deve ser feita dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
Parágrafo 5. São indisponíveis as terras devolutas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Parágrafo 6. As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. E parágrafo 7. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais integrantes do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentada por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Bom, e terminado esse estudo sobre a Constituição brasileira na área ambiental, aqui são os eixos centrais que foram abordados e que estão presentes nela. Primeiro, o meio ambiente como um direito fundamental. Isso é percebido pelo artigo 225, que dá ênfase a essa necessidade do meio ambiente equilibrado para a qualidade de vida da população, a qual todos têm direito, ideias de desenvolvimento sustentável que foram integradas à Constituição, principalmente após a década de 70, quando houveram encontros ambientais, como, por exemplo, a Conferência de Estocolmo, que foi discutida nessa aula também, a conservação da diversidade biológica e dos processos ecológicos. Esse é um outro eixo central abordado na Constituição. Significa que o Brasil, com toda a sua diversidade característica, com sua própria coleção genômica, necessita conservar essa singularidade e os processos ecológicos que a regem, que a sustentam. Outro eixo seria a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, que, claro, mais tarde deram origem a leis importantes como o novo Código Florestal, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a necessidade de estudo do prévio de impacto ambiental antes de obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação, e, claro, a educação ambiental, permeando todos os níveis educacionais e também a população, por uma consciência ambiental pública.